Vambora, vascaíno! Vambora falar de mercado, pois a quinta começa e promete ser bastante movimentada. E é claro, aqui neste Acorda Vascão iremos trazer informações importantíssimas a vocês sobre tudo que aguarda o torcedor vascaíno nesta quinta, dia 14 de dezembro de 2023. Vamos trazer informações sobre a situação do volante Fernando, que hoje pertence ao Sevilla, tem contrato com o clube espanhol até o meio do ano que vem. E ontem, um jornalista espanhol ele cravou a chegada do Fernando em janeiro da próxima temporada. A gente vai explicar essa situação aqui a vocês, até porque comentamos, sobre ela no Boa Noite Gigante ontem, falar também sobre o interesse pelo zagueiro Júnior Alonso, falar sobre outros nomes que nesse momento aparecem também no radar da diretoria vascaína e muitas outras informações. O certo é, torcedor vascaíno, é um Acorda Vascão para explicar, um Acorda Vascão para esclarecer como está o Vasco hoje no mercado. O que é realidade, o que é mentira, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Dito isso, fique muito bem informado, fique ligado e fique atento no Acorda Vascão aqui do canal do Gigante Vasco. Antes, porém, de iniciar esse vídeo, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e eu quero, é claro, agradecer a todos vocês, porque muito obrigado mesmo. Ontem chegamos aí à marca dos 115 mil inscritos, uma marca muito representativa, uma marca muito grande. É muito louco imaginar que temos 115 pessoas aqui no nosso canal. Uma coisa que começou na brincadeira, hoje se tornou sério, se tornou um trabalho, se tornou uma profissão. Graças, é claro, a Deus e ao apoio de todos vocês que sempre dão aqui ao canal. Então, muito obrigado. E agora a meta é, claro, os 116 mil, então vamos embora. Se você que está aí do outro lado quer sempre ficar muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, com informações diárias, 3 vezes por dia, um conteúdo sério, profissional, fiquem atentos ao nosso canal diariamente com muitas novidades. Além disso, você aí do outro lado, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então falar logo de Vasco da Gama? E é claro, começar aqui, este Acorda Vascão, primeiramente falando sobre o que nesse momento vai acontecer no Vasco da Gama. Hoje, quinta-feira, será oficialmente o segundo dia de Alexandre Matos trabalhando como diretor executivo do Vasco. Ele chegou na terça de manhã, no Rio de Janeiro, conheceu as dependências do CT Moacir Barbosa e do escritório da SAF na Barra da Tijuca. Ontem já realizou seu primeiro dia de trabalho e tivemos aí as primeiras informações, sobre o interesse do Vasco por Júnior Alonso. E hoje será o seu segundo dia de trabalho. Um dia que promete muito, até porque muitas pendências o senhor Alexandre Matos terá que resolver em sua mesa. A principal delas, melhor dizendo, nem condiz apenas com relação às suas chegadas. Eu sei que o torcedor vascaíno quer saber muito disso. Chegadas, mas o Alexandre Matos também tem que resolver uma grande pendência com relação às saídas. Nesse momento, contratualmente, há 10 atletas, 10 jogadores desse atual elenco que tem o seu vínculo contratual se encerrando agora, no próximo dia 31. Tem menos de 20 dias de Vasco da Gama e Alexandre Matos precisa resolver se esses atletas ficarão ou sairão do Gigante da Colina, se Ramon Dias quer contar ou não com esses jogadores. As informações é que o Alexandre Matos, nesse momento, já vem mantendo um contato diário com o técnico argentino para entender aí quais são as movimentações que o Vasco, através das palavras do treinador, vai precisar fazer no mercado. O contato é realmente diário, é um contato muito forte entre as partes. A partir daí, a partir do que Ramon Dias fala, claro, Alexandre Matos vem tomando as decisões no mercado para que tudo, desde as contratações até, claro, as análises dos atletas que vão ser contratados, vão ser iniciadas negociações, venham a ser feitas a partir da palavra do técnico argentino. Volto a repetir, o contato entre as partes já é diário desde segunda-feira, antes mesmo do Alexandre Matos pisar em solo carioca. Ramon Dias e o diretor executivo já vinham mantendo certo contato importantíssimo. E só para abrir um parênteses aqui com vocês, na primeira semana de janeiro, Ramon Dias e Emiliano já são aguardados no Rio de Janeiro. Eles chegarão aqui no Brasil na primeira semana para já tratar do planejamento do Vasco para o ano que vem, é claro, principalmente para preparar a equipe para o Campeonato Carioca. É importante lembrar,
O Vasco da Gama estreará na semana do dia 16 ou no dia 17. Vai ser um desses 2 dias, certo? Será nessa semana. Será ou no dia 16 ou no dia 17 de janeiro a estreia do Vasco no Campeonato Carioca contra a equipe do Boa Vista, melhor dizendo. Numa terça ou numa quarta-feira. Então é necessário Ramon Dias já ir preparando o elenco. Ainda não está confirmado também se o Vasco vai permanecer no Rio de Janeiro ou vai fazer a sua pré-temporada nos Estados Unidos, o que é também uma possibilidade. Tudo isso, torcedor, será resolvido nesses próximos dias sob o comando já do novo diretor executivo Alexandre Matos. Porém, desde já, Ramon Dias, na primeira semana de janeiro, já estará no CT Moacir Barbosa. E sobre as pendências que Matos precisa resolver. Quais são essas pendências dos 10 atletas que nós trouxemos a vocês? O Vasco hoje, torcedor, tem no dia 31 de dezembro os contratos de Zé Gabriel, volante, o goleiro Ivan, o zagueiro Maicon, o lateral direito Paulo Henrique, o meio-campo Bruno Prachede, o atacante Rossi, o atacante Alex Teixeira, o atacante Sebastião Ferreira, o lateral direito Gabriel Dias e o zagueiro Robson. Todos esses 10 jogadores estarão tendo os seus contratos sendo encerrados agora no dia 31 de dezembro de 2023. Qual é a situação desses nomes? Entende-se dentro do Vasco que Robson, Gabriel Dias, Alex Teixeira e Sebastião Ferreira não são nomes tratados como prioridade. Então o Vasco não vai renovar, por enquanto, pelo menos, o contrato, né, desses jogadores. Inclusive, dentre esses 4, o Sebastião Ferreira já está de saída. Em um contato de uma reportagem do GE, que a gente está acompanhando as notícias do Vasco diariamente, para trazer sempre com vocês com muita exatidão, um membro aí do staff de Sebastião Ferreira confirmou que, por agora, ele já estará retornando aos Estados Unidos e se reapresentando no Houston Dynamo, clube do futebol norte-americano. As situações que ainda está de fato com uma incógnita muito grande, a situação do lateral direito Gabriel Dias, do atacante Alex Teixeira e do zagueiro Robson. Robson está emprestado pelo Nice da França ao Vasco. A expectativa é que ele retorne ao clube francês. Já Gabriel Dias e Alex Teixeira são dos nomes que, por problemas de lesão, principalmente o Gabriel Dias, o Alex Teixeira é um nome que não teve muitas oportunidades, devem sair e ser 2 nomes que estarão presentes nessa barca. Já os outros 6 são nomes mais difíceis de serem solucionados sobre uma renovação ou um término contratual, pois foram nomes utilizados por Ramon Dias. Zé Gabriel foi um volante muito utilizado. O Vasco já chegou sim a conversar com o empresário do Zé Gabriel sobre a renovação contratual do atleta, mas nesse momento a decisão está de fato pausada pela troca na diretoria executiva. Agora cabe ao Alexandre Matos negociar com o empresário do jogador, entender o desejo de Ramon Dias para com esse atleta. Além disso, também as renovações contratual do goleiro Ivan, goleiro que pertence ao Corinthians, está emprestado ao Vasco da Gama, e o Vasco tinha no contrato uma obrigação de compra por jogos, por partidas realizadas. O Ivan não realizou essas partidas e o Vasco não poderá comprar, o Vasco não terá a obrigação, né, de comprar o jogador, mas pode negociar com o Corinthians a sua compra e cabe ao Matos também essa situação. O zagueiro Maicon é outra situação de um contrato que acaba, um jogador muito utilizado, que foi importante na permanência. Lateral direito Paulo Henrique, mesma situação, jogador importantíssimo, que tinha empréstimo até o final da temporada, retornará ao Atlético Mineiro, porém até o momento Rodrigo Caetano não foi procurado para tratar da renovação, porém esse relacionamento bom de Rodrigo Caetano com Matos pode ser uma solução importante para a renovação contratual de Paulo Henrique, renovação não, né, para a compra dos direitos econômicos do lateral direito. Praxedes também é um desses nomes. Praxedes é um atleta que estava emprestado pelo Red Bull Bragantino ao Vasco e nesse momento tem uma cláusula ali contratual com gatilho de opção de compra por 27 milhões de reais. Muito alto valor, na minha opinião, por um atleta como Bruno Praxedes. Ramon Dias quer Bruno Praxedes, é um desejo do técnico argentino. O Praxedes é um tesourinho, se é assim que a gente pode falar, do treinador. E o Ramon deseja sim contar com esse atleta para a próxima temporada e cabe sim também a Alexandre Matos esse poder de negociação para fazer com que Praxedes fique no Vasco, sem o Vasco ter que pagar um valor muitíssimo alto pela sua contratação. E por fim o Rossi, mas o Rossi é uma situação diferente, pois o contrato dele se encerra assim dia 31, mas há um gatilho no seu contrato que o renova automaticamente por mais um ano. Por quê? Porque o Vasco ficou na Série A. Foi colocado, né, no contrato de Rossi com o Vasco, que caso o Vasco permanecesse na elite, o Rossi permaneceria no Vasco na próxima temporada. Então o Rossi fica independente da situação. Esses são os momentos, né, dos nomes que hoje se encontram no Vasco e o Matos precisará resolver as situações. Porém, também o Matos vai precisar resolver situações de chegadas. O Vasco não irá apenas liberar, o Vasco não montará apenas uma barca, né, como se diz no meio do futebol, mas também um pacotão, aquele pacotão de reforços
o Vasco da Gama terá. É de praxe Alexandre Matos fazer isso. E muitos nomes vêm sendo citados, muitos nomes vêm sendo especulados. E aí, eu vou trazer a vocês agora um esclarecimento. Wellington Silva, um nome que foi especulado. Qual é a realidade? Nada. Vasco de fato procurou o empresário do jogador, que está hoje livre no mercado após encerrar o seu vínculo contratual com o Cuiabá. Porém, quem procurou em nome do Vasco foi Paulo Brax. Nada a ver com Alexandre Matos. Ou seja, nesse momento não há nada. E pelo jeito Alexandre Matos de ser, duvido que as negociações venham a ser retomadas. Outro nome, Tadeu Allende e Alexander Aravarena. Tadeu Allende é um nome do futebol sul-americano, um argentino de muita qualidade, que não houve ainda nenhuma negociação, assim como o Aravena. Dois nomes grandes do futebol sul-americano, duas promessas, dois destaques. Tadeu Allende foi um nome que teve interesse, sim, do Vasco da Gama, porém não avançou e se tornou nem uma proposta e muito menos uma negociação. Já o Alexander Aravena é um nome que foi interesse, não do Vasco, mas do Matos. O Matos, naquele caderninho de reforços que tinha para o Atlético Paranaense do ano que vem, o Alexander Aravena estava presente. Então agora cabe ao Alexandre Matos permanecer com essa mesma lista de reforços que ele tinha para o Clube do Paraná, para o Clube Carioca. Se for dessa maneira, a chance do Vasco da Gama iniciar negociações com o Alexander Aravena é grande, pois é um desejo pessoal, particular do Alexandre Matos, desde os tempos de Atlético iniciar as tratativas sobre esse nome. Outros nomes, William Bigode, nada. O interesse nem sequer um interesse, né? Um nome que foi colocado ao Vasco por meio de empresários oferecidos está na mesa de Alexandre Matos. Cabe ao diretor executivo querer ou não ter esse atleta. O que pesa a favor do profissional, no caso do William Bigode em uma chegada ao Vasco, é o fato de dos 4 clubes que o Alexandre Matos trabalhou nesses últimos anos, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, 3 o Alexandre Matos levou o William Bigode. No Cruzeiro, que foi o primeiro clube brasileiro em que o William Bigode se destacou em 2013. No Palmeiras, que também se destacou muito, foi o Matos que levou o William ao Palmeiras. E no Atlético Paranaense, levando o William Bigode no ano passado. Pode acontecer, Lucas? Claro. Vê-se, né, que é um nome que Alexandre Matos gosta de trabalhar. Mas tudo depende do próprio Ramon Dias dar o aval para a sua contratação. Outro nome, Tomás Rincón, um venezuelano, volante. Um nome que sim, interessa ao Vasco. Porém, é uma situação muito semelhante ao do Tadeu Allende. É um nome que interessa, mas que não houve nada ainda. Apenas o interesse. Apenas aquela sondagem, a ligação para o empresário. E aí, como está o Tomás? Tem contrato com o Santos até o final de 2024, certo? Aí o empresário vai responder certo. E aí, está negociável? O empresário vai responder sim ou não. E aí cabe o Vasco iniciar as negociações. Nesse momento foi apenas isso. Apenas as especulações de mercado. Apenas foi um alvo que o Vasco detectou, mas ainda não abriu absolutamente nada. Mesma situação para o Gustavo Scarpa. Nada aberto. E é um nome que ainda, caso volte ao Brasil, que hoje ele tem contrato com o Nottingham Forest do futebol inglês, está emprestado ao Olympiacos, a sua prioridade é o Atlético Mineiro. E por fim, mais alguns nomes. Alan e Coutinho. 2 situações semelhantes. Sonhos de consumo. O Vasco tem um sonho para repatriar o Coutinho e o Vasco tem um sonho para repatriar o Alan. Coutinho, utopia, como foi dito pelo próprio jornalista Lucas Pedrosa. Salário altíssimo, jogador que foi comprado por 100 milhões de reais no ano passado pelo West Ham junto ao Barcelona. Um jogador que hoje tem contrato até o meio do ano que vem com um clube do futebol do Catar. E um jogador que para o Aston Villa liberar, o Vasco terá que pagar caro. Se o Vasco quiser pagar, estiver disposto a tirar com toda certeza mais 50 milhões de reais, ok, o Coutinho vem. Caso não, não vem. É um nome muito difícil. O Alan já é uma realidade maior. Por quê? Porque o Alan tem contrato com o seu clube do mundo árabe, o Al-Wahda, caso, acho que é isso mesmo, Al-Wahda, até o meio do ano apenas, 31 de junho. Então o Alan, a partir do dia 1º de junho, já pode assinar um pré-contrato. Isso facilita a vida do Vasco e quem sabe o Vasco pagando um valor irrisório, poderá ter o Alan com certa antecedência. É um nome sim que está no radar, assim como o Felipe Coutinho, mas que também não abriu nenhuma negociação. Um nome parecido, Fernando, mas aí o Fernando já está numa prateleira acima de chegada. O Fernando ontem, a gente trouxe essas informações da imprensa espanhola, eu vou fazer questão de repeti-la aqui a vocês. O jornalista Máximo de la Cruz Ramírez trouxe a informação que o Fernando teria firmado um contrato com o Vasco da Gama para chegar agora em janeiro desse ano, um contrato de 2 anos com o Gigante da Colina. Toda a imprensa espanhola repercutiu essa informação, até porque o Fernando é um ídolo do Sevilla, é um ídolo, né, lá na Espanha, um nome muito renomado. Ele estaria retornando, né, ao seu
país, que é o Brasil, e vestindo a camisa pela primeira vez do seu clube do coração. Porém, qual foi a informação que logo após a imprensa espanhola repercutiu com muita força, né, e com convicção, inclusive, essa transferência do Fernando para o Vasco da Gama? Aqui no Brasil, o posicionamento do empresário do Fernando, que é o Jorge Mendes, foi de que até o momento não há nada acertado. Informações do empresário é que nesse momento não há nada com o Vasco da Gama e nem com ninguém. Não há nada. Nesse momento, apenas especulação, foi o que disse o empresário do jogador. E é importante a gente falar sobre isso. Eu ontem trouxe a vocês qual a informação que temos de Fernando. Fernando perdeu um parente muito próximo, algo em torno de um mês atrás. Fernando está com problemas emocionais pela essa perca, foi uma perca muito dolorida para ele. O Fernando, nesse momento, está passando por problemas de lesão. O Fernando está sem atuar com a camisa do Sevilla há algum tempinho, há alguns dias, né, algumas semanas. E o Fernando confirmou em uma recente entrevista à imprensa espanhola, a gente está cobrindo o noticiário espanhol para tratar de pertinho essa situação do Fernando, foi de que ele não renovaria o contrato com o Sevilla, então de fato não vai renovar. O contrato dele com o clube espanhol vai até o meio do ano que vem, situação muito semelhante à do Alan. Pode assinar um pré-contrato agora, no dia 1º de janeiro, ele confirmou que, acabando o contrato com o Sevilla, ou ele vai para Portugal, ou ele vai para o Brasil. Sobre o Brasil, qual é a informação? A prioridade do Fernando é o Vasco da Gama. O retorno do Brasil, Fernando vai dar a prioridade ao Vasco. A primeira palavra de Fernando será para o Vasco da Gama. A primeira conversa será com o Vasco da Gama. Então, pode ser que o Fernando não chegue em janeiro? Pode. Pode ser que chegue? Também pode, tudo depende do próprio Vasco da Gama negociar isso, pois ele não está bem hoje mais no clube espanhol. Cabe, porém, o poder de negociação do próprio Alexandre Matos. A grande certeza é que o contrato dele se encerra no meio do ano e o Fernando vai dar a prioridade ao Brasil para um retorno. E ele quer voltar. Essa é a realidade e é por aqui que a gente fica sobre a situação envolvendo o Fernando. Numa situação de negociação, aliás, de possibilidade de chegada, a gente pode cravar aqui a vocês. É muito grande. A possibilidade do Fernando vestir a camisa do Vasco em 2024 é gigantesca, mesmo que seja agora em janeiro ou que seja no meio do ano que vem. Essa é a informação que temos a trazer aqui a vocês. E para fechar, né, a lista de nomes que já foram especulados aqui, falta apenas agora Júnior Alonso e Souza, que eu deixei para fechar com esses dois nomes. Por quê? Porque são as duas realidades. Dentre tantos nomes que foram especulados, as duas realidades hoje são elas: Souza e Júnior Alonso. Souza, nome que vem treinando no CT Moacir Barbosa, um nome que tem passagem por grandes clubes do futebol europeu, um nome que está cavando, e falo isso por bem ou por mal, um nome que está cavando seu retorno ao Vasco da Gama, e é um nome que já tinha um acerto verbal com o Vasco, mas com o Paulo Brax. Havia um acerto entre as partes, que virou no ano, ele iria assinar um contrato e iria começar a treinar no Gigante da Colina. O que pode mudar agora? Não é mais o Vasco de Paulo Brax, é o Vasco de Alexandre Matos. E fica a dúvida: será que o Alexandre Matos vai querer o Souza dentro do Vasco da Gama? Será que é o projeto do Alexandre Matos ter o Souza no Vasco? Será que Ramon Dias vai aceitar o Souza no Vasco? Era um acordo apenas verbal. Agora é esperar para entender o que irá acontecer. Mas a gente não pode omitir o fato de que o Souza é uma realidade. O Souza não treina no CT Moacir Barbosa à toa. O Souza não realizou, né, a sua cirurgia de recuperação na lesão no menisco à toa. Souza vem se recuperando com o médico do Vasco, trabalhando no dia a dia do Vasco, para já entrar exatamente na rotina do Vasco da Gama, pois é o que se espera. Havia um acordo verbal para que no ano de 2024 ele enfim viesse a vestir a camisa do seu clube do coração. Mas vocês têm que entender que agora muda tudo. A filosofia de acerto, de convicção de que o Souza iria vestir a camisa do Vasco em 2024 não é mais uma realidade, exatamente pelo motivo de que haverá, né, toda essa reformulação do departamento de futebol. E por fim, a grande realidade nesse momento do tipo, olha, a negociação é o Júnior Alonso. O Vasco nesse momento negocia sim com o paraguaio, um jogador que hoje veste a camisa do Krasnodar do futebol russo, zagueiro, campeão de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Atlético Mineiro no ano de 2021, um atleta de 30 anos de idade e que é titular do clube russo. É importante falar, ele é titular do Krasnodar, já são 24 partidas nessa temporada. Qual é a situação? Tem contrato com o clube russo até o meio de 2025, tem mais um ano e meio de contrato, mas ele quer sair da Rússia. Não sabemos pelos conflitos que aconteceram nos últimos anos por lá, não sabemos se está infeliz, não sabemos se ele gosta do Brasil e quer voltar, mas ele quer sair da Rússia. Essa é a realidade. E automaticamente todo jogador de destaque sul-americano quer vestir a camisa do futebol brasileiro pelo alto nível de competitividade da Liga Brasileira. E o Vasco
é um nome que entendeu viu o Júnior Alonso, né, como uma baita oportunidade. Nome que já trabalhou com o Alexandre Matos no Atlético. Matos foi responsável por tirar o Júnior Alonso do Boca Juniors na época e levar para o clube de Minas Gerais. É um nome que já tem certa entrada com o empresário do jogador e é um nome que está sendo negociado entre Matos e o empresário do atleta. O empresário do jogador que negocia diretamente com o Alexandre Matos a transferência de Júnior Alonso. Qual é o grande problema? Há contrato vigente e para liberar o Júnior Alonso, o Krasnodar pede um alto valor. Qual é o valor que o Krasnodar botou na mesa inicialmente? 26 milhões de reais, 5 milhões de euros, para negociar o zagueiro paraguaio. Mas é o poder de persuasão e negociação de Alexandre Matos. Colocar na mesa valor e negociar sobre o valor colocado. Alexandre Matos sabe fazer isso muito bem, é um nome que agrada, é um nome que tem o aval do técnico argentino Ramon Rio Dias e é um nome que interessa sim ao Vasco da Gama. Dentre todos citados, é o único mesmo, que há uma negociação. William Bigode, Alain, Felipe Coutinho, dentre os outros, nesse momento, dia 14 de dezembro, o Vasco negocia com o Júnior Alonso. Pelo menos essa é a informação que a gente tem. Posso chegar aqui à tarde, entrar em contato com o empresário e descobrir várias outras novidades. Mas às 7 horas, que é o momento que a gente está colocando esse vídeo no YouTube, a informação que nós temos é que o Vasco tem um acordo verbal com o Souza pelo Paulo Brax, que vai ser debatido por Alexandre Matos, e o Vasco negocia com o Júnior Alonso. Fechou? Como eu falei, um vídeo para esclarecer, um vídeo para abrir a sua cabeça. Não tem por que a gente mentir, não tem por que a gente trazer ilusões, enganar você, torcedor. Esse não é o objetivo. O objetivo do canal Gigante Vasco, a gente está aqui no YouTube para isso, para te esclarecer as últimas novidades do nosso Gigante da Coisa. Dito isso, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, ajude o nosso crescimento. Vamos embora, hein? Busca dos 120 mil. Vambora que a gente consegue. Então você aí, tá procurando um canal que fale de Vasco? Se inscreva aí, não marca bobeira não. Contamos muito com você. O que vamos? Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.